Olá, eu sou o Dr. Albernaz, da Clínica Albernaz de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Se você tem varizes grandes, ou se você conhece alguém que tenha varizes grandes, esse vídeo vai ser muito importante. Porque o tratamento das varizes grandes, ele até há pouco tempo atrás, ele era feito da seguinte forma. Você tem uma varize grande, como por exemplo a safena, a veia safena. É uma veia grande que tem na perna. Quando ela se torna varicosa, ela fica muito dilatada. Então, se você tem uma varize grande, até há pouco tempo atrás, o tratamento era fazer um corte, pescar aquela varize grande e arrancar. No caso da safena, que ela tem uma conexão que vai desde lá o tornozelo até a virilha, é colocado tipo um aramezinho dentro dela, chamado de flebo extrator. Esse aramezinho, ele é colocado dentro dessa veia lá no tornozelo e sai aqui na virilha, e é colocado um cabeçote e é feita uma tração arrancando essa veia que está embaixo da pele. Para quem não é da área médica deve pensar assim, isso é uma coisa meio cruenta, meio agressiva, vamos dizer assim, né? Exatamente. E não é só os pacientes que pensavam isso, os médicos também pensavam isso. No final da década de 90, um amigo nosso, Dr. Carlos Bonet, ele é espanhol, e eu tive a felicidade de perguntar diretamente para ele no congresso, num jantar, disse: Dr. Bonet, como é que o senhor inventou o laser? Aí ele explicou: olha, eu estava operando e pensando, não pode ser desse jeito, né? Como a gente está desenvolvendo o nosso pensamento agora. Fazer um corte, arrancar a veia, ele pensou assim, não, tem que ter um jeito melhor de fazer isso, não é? Então, ele pensou, e se eu colocasse por dentro da veia um fio com uma fibra ótica, e essa fibra ótica tivesse a capacidade de transmitir a luz até a ponta, então ela vai navegando por dentro dessa veia doente, ligado num aparelho de laser de alta potência. Então o laser vai lá na ponta e ele aquece a veia e cauteriza, como se fosse nas cirurgias que a gente usa o cautério. O cautério ele faz a veia como que fritar, assim, ela fecha. Então ele pensou, e se eu fizer isso? Ele desenvolveu essa técnica, chamou um amigo americano e eles criaram então o laser endovenoso. O laser endovenoso foi criado então nesse final da década de 90 e começou a ser testado por todos os médicos, né? Então fizeram estudos comparativos, comparando cirurgia de arrancamento da veia com o laser, perceberam então que na cirurgia de arrancamento da veia tinha mais chance de arrancar outras coisas além das veias, como por exemplo vasos linfáticos, nervo, né? E os resultados então do tratamento feito com o laser passaram a ser superiores ao tratamento de cirurgia. No ano de 2013 foi marcante porque nesse ano as sociedades americanas e as sociedades europeias decidiram então formalmente que, por um grupo de especialistas, que o laser era superior à cirurgia. Então isso provocou uma mudança de paradigmas. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, um paciente vai consultar com o médico diz, não, nós vamos arrancar a tua safena. O paciente vai dizer assim, por que, doutor? Isso não se faz. Na nossa sociedade brasileira ainda as coisas são um pouco lentas, porque isso envolve tecnologia e envolve um desenvolvimento de habilidades, de conhecimento. E também envolve a autorização ou não de convênios, que é uma coisa que ainda não existe no nosso Brasil. Algumas clínicas diferenciadas passaram então a usar o tratamento de laser. Nós temos a felicidade de ter feito essa opção e tratar os pacientes com laser. De 2013 para cá, a gente observa então o resultado do tratamento de uma forma muito mais simples. Os pacientes vêm fazer o tratamento na própria clínica com anestesia local. Então, o que antes precisava é simples, é só imaginar, por exemplo, se você vai fazer um corte e arrancar várias veias, isso é cruento, isso vai provocar uma reação de cicatrização, isso vai precisar de um repouso, vai precisar de um cuidado extra. Se você vai fazer um tratamento por dentro da veia, onde passa só um fiozinho dentro de uma luz da própria veia, então ele navega
por um local que ele já pode navegar, por dentro da veia. E aí vai cauterizando. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Isso aqui é uma animação, é isso aqui, ó. O laser então é colocado a fibra ótica dentro da veia e vai então cauterizando a veia, vai fechando ela, conforme vai disparando a luz, e essa veia então vai ficando um fiozinho. Esse fiozinho, ele faz, se a gente repetir a ecografia, que é o exame que nos orienta, em um ano, em muitos casos a gente nem consegue achar mais onde era a safena doente. Isso trouxe uma enorme vantagem, porque com esse tratamento a gente consegue tratar pessoas que sofriam muito de varizes antes e que não tinha possibilidade de tratamento. Eu tenho 27 anos de profissão, então muitos pacientes vinham para a gente com, por exemplo, um problema cardíaco, e eu, na hora de optar, e assim, com uma ferida na perna, sofrendo com varizes graves, e a gente, na hora de optar, pensava, vou submeter essa pessoa a um risco de fazer uma cirurgia, ou eu vou dar um tratamento, colocar curativos e deixo assim, né? Vamos manter um tratamento com meio elástico, compressão, e isso a gente fazia. Quando veio o laser, houve uma disruptura de todos os paradigmas. Então, hoje, pacientes que têm problemas cardíacos, que não têm condições de submeter uma cirurgia, mas que têm um sofrimento por causa de varizes, podem fazer o procedimento com laser, fechar essa veia, como a gente tem vários casos já feitos na própria clínica com anestesia local. Pacientes hemofílicos, pacientes usando anticoagulante, que não podem fazer corte porque sangra, pode fazer laser sem suspender o anticoagulante. A gente tem vários casos tratados assim. Então o paciente tem dor, tem feridas e tal, usa anticoagulante porque teve uma sequela de trombose ou porque tem uma arritmia cardíaca, ele faz o procedimento só com uma punção, passa o fiozinho, fecha aquela veia, ele começa a melhorar da perna, passa a dor, resolve a ferida, sem precisar ter então o desconforto, né, de ter que fazer um procedimento cirúrgico e o risco também de ter que fazer um procedimento maior. Então o laser abriu horizontes para nós, ele nos permitiu não só tratar as safenas doentes em pacientes de risco, como nos permitiu fazer tratamentos de veias também um pouco menores, que antes precisava cirurgia, a gente usa fibras de laser semelhantes a essa, porém mais finas. Então a gente consegue fechar inclusive alguns trajetos de varizes sem precisar fazer cirurgia. Isso a gente faz na clínica e isso está sendo revolucionário nesse momento que os pacientes não querem ir para o hospital por causa da pandemia e por outros motivos mais. Nós estamos conseguindo fazer tratamentos visando estratégia, ou seja, se a varize é um cacho de uva, ao invés de arrancar todas as uvas, nós vamos lá e fechamos o cabinho. Esperamos as uvas murchar. E depois se faz um segundo tempo, se for necessário. Então, isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que esse vídeo seja muito importante, porque hoje na Inglaterra, num estudo recente, muitos pacientes que fizeram um estudo em universidades, 50% das pessoas não conhecem laser endovenoso, na Inglaterra. Então vocês imaginem no Brasil, né? Quanta gente a gente vê sofrendo de varizes, vendo com varizes grossas, que tem que fazer um tratamento cirúrgico, às vezes o preço de um tratamento que envolve hospital, anestesista, isso acaba sendo muito maior do que o valor do tratamento com laser. Então, se vocês gostaram, podem curtir esse vídeo, dar um like, que a gente vai ficar muito feliz, e pode encaminhar para pessoas que vocês acham que possam ter interesse nesse tema. Curtam a nossa página, inscrevam-se, vocês são muito bem-vindos, você é muito bem-vindo e é uma felicidade para nós estar aqui. Um abraço.